Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é aluno de Teoria Geral de Direito da Faculdade Serra Dourada, do professor Emílio Mendonça. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Em nosso último encontro, nós falamos sobre normas, quanto à sua aplicabilidade e quanto à distinção entre norma primária e norma secundária, sob a égide de grandes juros filósofos, correto? Então, nesse encontro de hoje, nós iremos finalizar a matéria de normas, correto? Onde nós iremos falar hoje sobre a questão da validade, do vigor, em relação à eficácia da norma jurídica e quanto à sua existência, correto? No nosso próximo encontro, nós daremos início a uma nova matéria. Nós iremos dar início à unidade 3, onde nós iremos falar sobre hermenêutica jurídica. Ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje, correto? Então, quando nós falamos de norma jurídica, nós falamos sobre um conjunto, correto? Então, a partir dessa dinâmica do que concerne a nossa matéria, Teoria Geral de Direito, tem como imperativo que ocupar o que? A qualidade das normas, certo? No âmbito, na prática, no mundo dos juristas, dos operadores do direito, assim como eu, como você futuramente, correto? Os conceitos que se qualificam aos nossos juízes são muito próximos uns dos outros, correto? Inclusive na nomenclatura. Ocorre que, embora parecidos, remetem a qualidades distintas. 4 grandes qualidades normativas nós temos, sendo 3 delas decorrentes do quê? Do pertencimento da norma, da norma, ao ordenamento jurídico ou ao seu relacionamento técnico com outras normas, tá? Esses 3 conceitos mais relevantes, nós podemos dizer quais são eles: validade, vigência e vigor, e a própria eficácia, correto? Miguel Reale, quando ele se atenta à questão normativa, à norma em geral, ele fala o seguinte, abre aspas, quando afirma que o direito é uma realidade tridimensional, a famosa teoria, repito mais uma vez e irei repetir várias vezes, a famosa teoria tridimensional do direito, constituindo simultaneamente o fato, o que é o fato? A conduta ou agir humano, o valor a que se refere esse fato e pelo qual ele se afere a norma. Repito, o valor ao que se refere esse fato e pelo qual ele se afere, certo? E o valor que pretende ordenar os 2 primeiros, o fato e o valor, sendo todos eles o quê? Interdependentes e co-implicados. Daí surge a norma jurídica para Miguel Reale. Porém, para Norberto Bobbio, ele diz o seguinte, que toda norma jurídica ela pode ser submetida a 3 valorizações distintas. Quais são elas? E vale lembrar que essas valorações distintas, elas são independentes uma da outra, correto? De fato, frente a qualquer norma jurídica, podemos colocar uma tríplice ordem de problemas. Quais são essas? Se essa norma ela é justa ou injusta, se essa norma ela é válida ou inválida, e se ela é eficaz ou não eficaz, ou seja, ineficaz. Então, para Norberto Bobbio, a norma jurídica ela se submete a 3 valorações distintas. Se ela é justa ou injusta, se ela é válida ou não inválida, ou se ela é eficaz ou ineficaz, certo? Trata de 3 problemas distintos, segundo Bobbio, ou seja, da justiça, ou seja, se é justa ou injusta, da validade e da eficácia de uma norma jurídica. E o seu conceito de norma jurídica está Bobbio quanto à questão da sua existência e validade, que nesse caso são sinônimos, certo? Então vamos lá. Vamos conceituar aqui nesse momento o que é validade. Validade de uma norma. Professor, o que é validade de uma norma? Validade é que uma norma seja válida. Sim, mas o que é validade?
Validade é o mais relevante, ele é, entre os três aspectos, o mais relevante de todos. Por quê? Porque atribui qualidade de pertencimento da norma ao ordenamento. Ou seja, a validade, ela atribui a qualidade de pertencer da norma ao ordenamento jurídico. Uma vez que ela não existe dentro do ordenamento jurídico, né, não há como ser válida. Correto? É pela validade que se pode dizer se uma norma é legal ou ilegal, condicional ou inconstitucional. Correto? Kelsen, ao propor o modelo piramidal, né, para o entendimento das normas jurídicas em conjunto, né, atentava para o fato de que entre as normas há uma hierarquia. Para Kelsen, há uma hierarquia entre as normas. E nós sabemos disso. Sabemos que todas as leis do nosso país têm que respeitar a quem? A nossa lei magna, a nossa carta magna. Qual é a nossa lei maior? A Constituição Federal. Uma vez que uma lei criada, uma norma é criada e fere a Constituição, essa lei, né, ela se torna inconstitucional. Correto? Correto? Então as normas da base da pirâmide só são válidas porque as normas superiores lhe dão essa qualidade. Correto? Validade é um conceito relacional. Ou seja, só é possível saber uma norma ela é válida se relacionarmos com outra norma. Correto? Que esteja em geral acima dela, de forma hierárquica. Ou seja, criamos uma norma e para saber se essa norma ela é válida ou não, se ela pertence ao ordenamento jurídico, vai se tomar por base outra norma, seja ela superior, certo? O que demonstra que a existência dessa norma inferior não está contrária às suas determinações, correto? Ferraz Júnior, né, um grande jurista nosso, brasileiro, um grande doutrinador, ele diz o seguinte, que validade é uma qualidade da norma que designa sua pertinência ao ordenamento. Correto? Por terem sido obedecidas as condições formais e materiais de sua produção e consequente integração ao sistema. Ele já parte, o Ferraz Júnior já parte mais para a parte mais técnica, né? Quanto à sua pertinência, ou seja, a sua importância dentro do ordenamento jurídico, né? E obedecidas as condições formais e materiais, do jeito que elas são criadas, né? E formalizadas dentro do nosso ordenamento jurídico. Correto? Então, a qualidade é a qualidade de valida que faz com que a produção de uma lei pelo legislador não seja um procedimento banal. Repetindo, é a validade com que a produção de uma lei pelo legislador, que são os legisladores? Os nossos deputados, né, nossos vereadores, né, nossos prefeitos, nossos políticos, né, não seja um procedimento banal. Para que tal lei seja considerada válida, ela deverá ter sido elaborada e tramitada de acordo com os procedimentos previstos por outras normas normais. Né? Repito, para que a lei ela seja considerada válida, ela tem que respeitar todos os procedimentos previstos por outras normas, como o regimento interno de uma casa legislativa. Por exemplo, para você entender bem melhor, a lei orgânica de um município. A lei orgânica de um município é que nós podemos dizer que é a Constituição do município. Assim como nós temos a Constituição Federal, nós temos as Constituições estaduais e as Constituições municipais, que nós chamamos de lei orgânicas. Todas essas normas, todas essas leis são criadas com base em outra. Por exemplo, a Constituição Estadual do nosso estado do Pará é baseada na Constituição Federal. Certo? Lógico, com suas peculiaridades da nossa região, do nosso estado. Correto? Então, a Constituição Estadual ela não pode ferir a Constituição Federal. Porque uma vez que ela fere, né, ela está indo de contra a lei máxima do nosso país. Tá? Mas é importante saber o seguinte, não é só isso que o legislador tem que observar. Ele tem que observar o seguinte, que em outras normas se pode ou não legislar sobre tal tema, sobre tal matéria. Por exemplo,
Os nossos legisladores municipais não podem legislar sobre matéria que trata o serviço de transporte. É uma competência exclusiva da União. Entendeu? Então, para que seja criada uma norma, tem que verificar, para que essa norma seja válida, tem que verificar outra norma, para que essa norma seja criada. Correto? Por exemplo, a Constituição Federal de 1988, ela veda que se legisle favoravelmente a tortura. Ainda que numa norma que preveja a tortura, os legisladores venham a seguir trâmites válidos. Ou seja, por mais que criem, essa norma não vai ter validade, não vai ter eficácia. Por quê? Porque está indo de contra a nossa Constituição Federal. Por isso, vale lembrar e vale frisar, para que se tratar de validade de uma norma jurídica, é preciso dar conta, ao mesmo tempo, de duas dimensões: o plano formal e o plano material da norma. Como essa norma ela surge, conforme o fato, e o valor, e a questão material, o trâmite dela, como ela vai ser criada, correto? Então, no aspecto formal, investiga-se em outras normas a pertinência dos procedimentos de criação da norma. Ou seja, a norma vai verificar em outra norma se essa norma que vai ser criada, ela tem constitucionalidade ou se não está ferindo outra norma de semelhança ou de mesmo teor, praticamente, que vai ser criada. Correto? Então, busca-se, certo, as normas que determinam a competência do legislador. Correto? Por exemplo, o vereador, ele não pode editar um decreto municipal. Por quê? Porque um decreto municipal, ele é de competência exclusiva do prefeito. Assim como o decreto presidencial e o decreto do governador. Só quem pode expedir decretos são os chefes dos poderes executivos. Correto? Os deputados estaduais, os deputados federais, os nossos vereadores não podem emitir decretos, salvo decretos legislativos. É diferente do decreto do executivo. Correto? Então, tem que se ver o seguinte, tem que buscar normas. Por isso que o legislador ele tem que buscar normas que legitimam e dê competência a ele em criar normas. Certo? Já no aspecto material, observa-se a validade da norma no que diz respeito ao objeto normatizado. Ou seja, o seu conteúdo. Tá? Um legislador poderá ter cumprido os trâmites formais. Certo? Todos os trâmites formais. Beleza, tudo certinho e tal. Se o tema, a matéria, o objeto no qual o legislador está querendo fazer não for de sua competência, essa norma não será válida. Certo? Só será válida no âmbito material quando o legislador compete a ele legislar sobre determinada matéria, sobre determinado tema. Correto? Então, uma vez que se o tema, a matéria, o objeto, que é característica da validade material, não está em conformidade, ou seja, não é de competência do legislador em questão, ele não pode criar essa norma. Certo? Ele só pode criar essa norma quando ele encontrar respaldo em outras normas. Ou seja, em normas superiores. Que lhe dão o quê? Guarida. Certo? De respeito aos trâmites quando a matéria é trabalhada. Correto? Então, a vigência é uma qualidade que informa o momento a partir do qual a norma começa a produzir os seus efeitos. Correto? Já estamos entrando agora na parte da questão da validade. Então é importante nós falarmos agora sobre a vigência de uma norma. O que é a vigência de uma norma? A vigência de uma norma é a qualidade que informa que o momento a partir do qual a norma passa a produzir
os seus efeitos, ou seja, passa a valer. Trata-se, portanto, nada mais de uma referência o quê? Temporal. Quando nós falamos aqui em tempo, certo? Investiga-se para se buscar saber da vigência de uma norma, em qual tempo, em qual data, em qual época ela começa a produzir os seus efeitos, certo? Então, é o famoso vacatio legis, né? Que vocês já estão cansados, exacerbados de saber, né? Mas nada é bom sempre nós estamos relembrando, que isso cai muito em concurso público, não é? Então, as normas jurídicas, quando promulgadas, em geral, prevê estipulações a respeito de sua vacatio legis. Toda lei, quando ela é criada, toda norma, né, ela já prevê no seu texto legal a respeito da vacatio. Muitas normas complexas prevêem vacatio legis de longo período. Podemos citar o Código Civil de 2002, que estipulou um prazo de 1 ano. O Código de Processo Civil, que praticamente, acho que foi em 6, 7 meses. Então, estipulou prazo, ou seja, outras prevêem prazos curtos. Ou seja, as leis de menor complexidade, correto? Elas não exigem muito a vacatio legis, tá? Ou seja, ela entra a partir do momento que ela é publicada. Isto é, não apresentarão um prazo no qual a vigência esteja em suspenso. Ou seja, no seu texto legal, no texto da lei, não apresenta, né, a vacatio. Ou seja, como é uma norma nada complexa, não tem uma complexidade alta, é simples, a sua validade, a sua vigência, ela conta a partir do momento da sua publicação, certo? Porém, entretanto, salvo a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que regula as determinações gerais a respeito da promulgação das normas jurídicas, prevê no seu artigo 1º, abre o seu vadimeco aí, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 1º, que diz o seguinte: se uma norma jurídica nada fala a respeito da vacatio, ou seja, uma vez que a norma jurídica é criada e no seu texto, né, na letra seca da lei, não houver nenhuma previsão sobre a vacatio legis, considerar-se-á então vigente tal norma a partir de 45 dias da data da sua publicação. Ou seja, não havendo previsão no texto legal da lei, da norma jurídica, da vacatio legis, né, segundo o artigo 1º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei passa a vigorar 45 dias depois de sua publicação. Ok? Então, a vigência não se confunde com a validade de uma norma. Presta atenção. A vigência não se confunde com a validade. Só existe a norma, ela só passa ela existir se ela for válida. Se ela não for válida, ela não tem como existir. Ou seja, nem a vigência há como perdurar e existir também. Então, para saber se uma norma é válida, olhe-se outras normas do ordenamento jurídico. Vamos lá. O exemplo. Para saber se a norma ela é válida, olha-se outras normas do ordenamento jurídico, certo? Buscando o quê? Encontrar um respaldo formal e material para que haja uma validade dessa norma, certo? Já a vigência de uma norma tem a ver com o quê? Com o tempo a partir do qual ela começa a vincular os casos e produzir os seus efeitos. A partir do momento que você, operador do direito, passa a usar essa lei, essa norma jurídica, né, para que ela seja vinculada ao seu caso concreto. Entendeu? No momento que ela passa a ter vigência, ou seja, você passa a usar, né, no caso concreto, ela passa a produzir os seus efeitos jurídicos. Ok? Uma norma só pode ser válida, mas ainda não vigente. O que nunca ocorre é o caso de uma norma vigente ser válida. Correto? Olha a dica aí, observação.
grife no apontamento de vocês. Uma norma pode ser válida, mas ainda não vigente, né? Pode decorrer vacatis legis, né? A criação de uma norma, ela só vai ter vigência daqui a um ano, ou seja, ela só vai produzir seus efeitos daqui a um ano, correto? Então, uma norma ela pode ser válida, porém ainda não vigente. O que não ocorre é o caso de uma norma vigente não ser válida. Como é que nós vamos produzir o efeito de uma norma se ela não é válida? Ou seja, se ela sequer talvez nem exista. Correto? No dia que uma norma perde a validade, perde também a vigência. Mas nem sempre no dia que a norma se torna válida, ela se torna também vigente. Entenderam? Questão de prova. Presta atenção nisso aí. Ok? O Ferraz Júnior, né, nosso doutrinador, ele fala o seguinte também sobre a questão da eficácia. O que é eficácia? É uma qualidade da norma no que diz respeito ao tempo de validade, ao período que vai no momento em que ela entra em vigor, passa a ter força vinculante, e até o momento que ela é revogada, né? Ao momento que ela é criada e ao momento que ela é extinta, através de quê? De uma revogação, correto? Vamos lá. Outro conceito importante nós sabermos, né, é quanto à questão do vigor. Professor, o que é vigor da norma jurídica? O vigor da norma jurídica, segundo Ferraz Júnior, estou usando muito o Ferraz Júnior, de muitos dias Ferraz Júnior, ele diz o seguinte, que vigor da norma é a qualidade da norma que diz respeito à sua força vinculante. Todos nós sabemos, quando nós falamos em vinculante, é quando está vinculado ao quê? A lei, a um texto, seja o que for. Isto é, a impossibilidade de um sujeito subtrair-se a seu império, independentemente da verificação de sua vigência ou de sua eficácia. Professor, o que quer dizer isso? Eu não entendi. Presta atenção. Vigor é a qualidade da norma que diz respeito à força dos seus efeitos. A palavra vigor remete à ideia de força. Vigor, força. Correto? Quando se diz que uma norma está em vigor, isso quer dizer que determinados casos são regulados por ela. Estão sob o domínio do seu império, estão sob o domínio sobre o texto legal desta lei. Então, esta lei passa a vigorar, o caso concreto em questão passa a vigorar conforme esta lei, conforme essa norma. Vale ressaltar de start o seguinte, o vigor não se confunde nem com a validade, tampouco com a vigência. Correto? Uma norma promulgada e publicada oficialmente em determinada data, tendo entrado em vigência em certa data, mas já tenha sido revogada, perdeu a validade e o quê? E a vigência. Mas não necessariamente perdeu o vigor. Por exemplo, se um fato tenha se dado no tempo da validade e vigência de uma norma, mas esse caso só esteja sendo julgado em tempos posteriores à validade e vigência da norma, certo? Pode ocorrer que ela seja julgada nesse tempo futuro a partir das determinações dessa lei válida naquele tempo passado. Isto é, a norma jurídica continua tendo a vigor necessário naquele caso, ainda que ela já tenha sido revogada. Pode persistir o vigor da norma, mesmo que sua validade e sua vigência já tenha acabado. Olha aí, o vigor da norma, ela pode persistir, correto? Ela pode ser usada, mesmo que a norma perca sua validade e sua vigência, né? São os casos que muitas vezes buscamos em leis revogadas, reformatos impégios, né? Quando retroagimos uma lei, né, para beneficiar alguém, ou seja, o vigor dessa lei revogada, ela passa a valer quando é para o bem, quando é para beneficiar o réu, certo? Bobbio, ele fala o seguinte, quanto à questão da validade da norma também, o seguinte, afirmando que a validade jurídica da norma equivale ao que a existência
dessa norma com regra jurídica. Olha o que ele fala, essa norma jurídica, ela equivale à sua existência dessa norma. Hans Kelsen, nosso precursor da nossa teoria geral do direito, praticamente, ele diz o seguinte: pois uma lei inválida não é sequer uma lei, porque não é juridicamente existente. E, portanto, não é possível acerca dela qualquer afirmação jurídica. Correto? Ele é categórico em dizer o seguinte: uma vez que uma lei ela se torna inválida, ela sequer é uma lei. Ou seja, por quê? Porque ela não existe mais dentro do nosso ordenamento jurídico. Portanto, não é possível acerca dela qualquer afirmação jurídica. Correto? Ponte de Miranda, um grande doutrinador brasileiro, ele diz o seguinte, quanto à validade, né, quanto à questão da norma em geral, ele fala o seguinte: a validade de uma norma está relacionada à adequação formal e material. É o que nós acabamos de explicar e de falar, né? Que está relacionada à questão formal e material. Importante afirmar que, olha lá, uma regra só pode ser inválida e ao mesmo tempo produzir seus efeitos num sistema enquanto não constituído juridicamente. Ou seja, enquanto que essa norma não for revogada juridicamente, ela produzirá os seus efeitos contra a sua eficácia e continuará sendo válida. Correto? Ponte de Miranda, ele fala o seguinte: tem que se verificar a questão formal e material da criação dessa norma, tá? E quanto à questão da validade, certo? Ela só pode produzir seus efeitos, né, dentro do ordenamento jurídico enquanto ela não for desconstituída juridicamente, ou seja, enquanto ela não for revogada, certo? Outro exemplo podemos dizer quanto ao vigor da lei, voltando ao vigor da lei, que diz o seguinte: quando duas partes estabelecem um contrato com cláusulas sobre vigência de uma determinada lei e posteriormente esta lei seja revogada, num momento, numa futura discussão desse contrato perante a justiça, essa lei que regula a questão seja aquela do tempo do contrato. Ou seja, pode-se verificar questões, né, contratuais das cláusulas do contrato enquanto a lei possuía validade. Diríamos então que essa lei não é mais válida, nem mais vigente, porém exerce seu vigor para o caso. Entendeu? Nesse caso, nós vamos falar desse contrato. Correto? Então, o vigor é a força vinculante de uma norma jurídica. Em geral, o que nós podemos dizer, o vigor se verifica no período da validade e eficácia da norma. Repito uma vez, mesmo uma norma não sendo mais válida e eficaz, ela pode produzir, ela pode continuar tendo força vinculante, conforme o caso concreto. Ok? Então vamos lá, vamos continuar nossa aula de hoje. Então, como o vigor é uma qualidade que pode determinar, que pode continuar após o fim da validade e da vigência da norma, costumamos também chamá-la de ultraatividade. Que quer dizer o quê? A qualidade de uma norma de vincular-se a casos havidos no tempo de sua validade, mesmo em tempos posteriores à sua revogação. A ultraatividade, ou vigor, como queiram, é uma qualidade da norma que impõe um cumprimento que pode ser ao tempo de sua validade, correto? Mas também pode alcançar e repercutir em tempos posteriores à validade, ou seja, no futuro, correto? Por fim, das 4 qualidades que nós acabamos de falar, em geral, que são atribuídas à norma, a validade, a vigência, o vigor e a eficácia, a última, tecnicamente especial, diferente das 3 primeiras, qualidades normativas, que é eficácia. O que é a eficácia de uma lei?
a eficácia de uma lei é a qualidade da norma jurídica de respeito à sua verificação empírica, ou seja, a sua experiência, na realidade social. Isto é, a sua aceitação social e sua aplicabilidade ao caso concreto previsto, ao caso concreto em tela. Repetindo mais uma vez para vocês a questão da eficácia da lei. Tá? A qualidade que uma norma jurídica tem em verificar, empiricamente falando, experiência, né, dentro da realidade social. Isto é, a sua aceitação social e sua aplicabilidade nos casos concretos. A efetividade de uma norma jurídica é, portanto, sua capacidade de quê? Lógico, de produzir os seus efeitos. Correto? Então, os conceitos de validade, vigência e vigor são normativos. São qualidades dadas a partir das normas jurídicas. Tá? Já a qualidade da eficácia de uma norma jurídica pode ser vista em dois grandes prismas. Professor, quais são eles? Uma norma só pode ser eficaz ou ineficaz em razão de quê? Das questões sociais. Tendo visto que a conduta humana, ela rege praticamente a criação de uma norma, correto? Ou por questões também técnicos normativas, ou seja, quanto à elaboração dessa lei, correto? No primeiro caso, é a presença ou ausência de relações concretas que determina a eficácia normativa. Repetindo, quando nós falamos na qualidade da eficácia de uma norma jurídica, vamos analisar por dois viés. Certo? Primeiro viés, quanto à questão da eficácia ou ineficácia nas relações sociais. Certo? E a outra por questões técnicas normativas. Certo? Na primeira, em relação às questões sociais, é a presença ou ausência de relações concretas que determina a eficácia de uma norma. Ou seja, se não houver um caso concreto que esteja previsto dentro do ordenamento jurídico, não há como dizer que essa norma possa ser eficaz, possa produzir seus efeitos. Certo? No segundo caso, que trata da questão das técnicas normativas, quer dizer o seguinte: trata da presença ou da ausência de outros requisitos jurídicos. Quando se diz que uma norma jurídica garante um tal direito, mas os termos pelos quais o Estado conformará tal direito são regulamentados do melhor modo possível posteriormente. Significa que tal norma já é válida, vigente, em vigor, mas lhe falta o quê? Eficácia técnica. Isso quer dizer o seguinte: a norma está dependente de outras normas, não para existir, mas sim o quê? Para ser efetivamente aplicada. Correto? Quando uma norma ela possui uma eficácia limitada, ou seja, ela precisa de outra norma para produzir os seus efeitos. Correto? Então, Hans Kelsen, ele fala o seguinte, que para que haja uma qualificação das normas jurídicas, se vale apenas de instrumentos técnicos, como atributo da validade. Ele chega a dizer o seguinte, que toda norma, para que seja considerada válida, deve ter o quê? Um mínimo de eficácia. Então, Hans Kelsen ele prima pela validade, pela existência da norma. E para que ela possa ser considerada válida, ela tem que ter, no mínimo, eficácia. Correto? Então, a eficácia não é apenas um cumprimento reiterado das normas socialmente falando. Muitas vezes o seu descumprimento se dá escondido das instituições estatais. E isso revela que a norma tem sido reconhecidamente socialmente, embora não tenha sido utilizada como regra de conduta social. Correto? Então, a eficácia da norma jurídica pode ser lida, assim como uma eficácia técnica. A existência de instrumentos normativos e jurídicos que lhe dão suporte, ou como efetividade, a possibilidade de sua congregação social. Ou seja, denomina-se efetividade também como eficácia social. Ou seja,
para que a sua aplicabilidade, né, faça com que a conduta do agente, do sujeito de direito, ela produza seus efeitos pertinente à norma criada. Correto? Então a eficácia, quanto à questão da eficácia social, faz com que essa lei criada torne-se, além de ser válida, que é o primeiro requisito, se torne o quê? Eficaz. Correto? Então, as possíveis qualificações da eficácia de uma norma jurídica, assim, são apenas qualificações formais. São relações concretas das normas com as instituições, com atitudes sociais, com potencial de respeito à submissão concreta para com elas. Ou seja, a eficácia é um qualificativo mais sociológico e normativo de uma norma jurídica. Então, quanto à questão da eficácia, da aplicabilidade, ou seja, ela produzir os seus efeitos, ela tem como principal finalidade, qual é a principal finalidade da norma jurídica? De regular a conduta humana, ou seja, a conduta social, buscar a paz, né, a harmonia social. Então, a principal finalidade quanto à eficácia da norma é essa. É mais sociológico do que normativo. Correto? Então, com isso, terminamos a nossa aula sobre normas jurídicas, correto? E no nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre interpretação e hermenêutica. Tá bom? Tenha um bom dia para você, uma grande tarde, correto? Uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro. Tchau, um grande abraço.